queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Irmãos, eu gostaria de cobrir nesta manhã o capítulo 1 de Ezequiel. Então, você pode acompanhar no livro de Ezequiel, capítulo 1. Iniciarei com os primeiros 3 versículos. Vamos cobri-lo de uma forma bem sucinta, bem rápida. Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: Ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Nós temos esse primeiro capítulo aí, essa é uma visão apocalíptica, né, que Ezequiel tem ali nesse primeiro capítulo. E falando um pouco sobre Ezequiel, Ezequiel começou seu ministério quando uma boa parte de Judá estava em cativeiro na Babilônia. Antes da destruição da cidade de Jerusalém. Neste período todo, sua vocação era pregar arrependimento. Essa era a vocação de Ezequiel. O chamado de Ezequiel era para pregar arrependimento aos exilados no cativeiro e também aos judeus que haviam ficado em Jerusalém, avisando a eles que a destruição da cidade era certa se o povo não se arrependesse de sua idolatria. Nós podemos até fazer um paralelo com a vocação da igreja que está neste mundo para anunciar, para pregar, anunciar a salvação em Cristo Jesus, como também a condenação àqueles que não se converterem do seu mau caminho. A mensagem de Ezequiel era uma mensagem de juízo, de julgamento, é uma mensagem de condenação, do julgamento divino. Estaremos lendo aqui o restante do capítulo, pouco a pouco. Você pode melhor aproveitar e ler todo o capítulo, né? Eu vou apenas citar alguma parte desse capítulo no decorrer da exposição, para que nós ganhemos um pouco de tempo, mas eu recomendo você a ler todo o capítulo 1 de Ezequiel. E esse capítulo de Ezequiel, de dentro desse primeiro capítulo de Ezequiel, especialmente do versículo 4 até o versículo 28, nós aprendemos 3 verdades sobre a grandeza e majestade de Deus. Essas são 3 verdades que nós aprendemos dentro desse primeiro capítulo, sobre a grandeza e majestade de Deus. A primeira verdade da grandeza e majestade de Deus, a primeira verdade da grandeza e majestade divina, é a seguinte: Ele pode trazer julgamento, Ele tem poder, onipotência, para fazer isso conforme representado pelos 4 seres viventes, que nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 4 ao 14. Então, essa é a primeira verdade. Repetindo, a primeira verdade que aprendemos dentro desse capítulo, a partir do versículo 4 até o final do capítulo, é que Deus tem poder para trazer julgamento, porque Ele tem o poder, Ele tem a onipotência para fazer isso, conforme representado pelos 4 seres viventes, a partir do versículo 4 até o versículo 14, que nós lemos assim: a visão de Ezequiel. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela. E do meio do fogo saía uma coisa como o brilho de âmbar. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como o brilho de bronze polido. E tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados,
e todos quatro tinham seus rostos e suas asas assim. Uniam-se as suas asas uma à outra. Eles não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi. E também tinham todos os quatro o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima. Cada qual tinha 2 asas que tocavam as de ouro, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardentes brasas de fogo, ou a tochas que se moviam por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Então aí nós temos, né, essa primeira verdade que nós aprendemos nesse primeiro capítulo de Ezequiel. Né? Deus pode trazer julgamento, porque Ele tem poder, tem a onipotência para fazer isso. Ou seja, no dizer do senhor Erchet Hobbes, ele define da seguinte maneira a onipotência. Onipotência quer dizer o ilimitado poder de Deus para fazer tudo quanto não é inconsistente com a sua natureza, caráter e propósito. Essa é a definição que Herschel H. Hobbes faz sobre a onipotência de Deus. Um poder ilimitado de Deus para fazer tudo quanto não for inconsistente com a sua natureza, com seu caráter e com seu propósito. Quando Jesus envia, olhando rapidamente ali no Novo Testamento, quando Jesus envia seus 12 discípulos, diz-lhe que nada temesse, a não ser aquele que é onipotente. Vejamos isso no dizer de Jesus em Mateus 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28, nós lemos assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então, Deus tem a onipotência, tem todo o poder, né, para fazer tudo que não seja inconsistente com seu caráter, com sua natureza. Por exemplo, Deus não pode mentir. Né? Esse é um exemplo que nós podemos citar aqui. Nós precisamos tomar consciência, irmãos e irmãs, povo de Deus. Esse é o Deus a quem você confessou. Esse é o Deus a quem você que confessou a Jesus Cristo como teu Salvador pertence. Você pertence a esse Deus que pode trazer juízo, porque Ele tem a onipotência, Ele tem o poder. O El Shaddai, Ele pode trazer julgamento, porque Ele tem poder. A segunda verdade que nós aprendemos nesse capítulo é a seguinte. Nós vamos encontrar o amparo disso nesse capítulo, a partir do versículo 15 até o versículo 18. E essa é a segunda verdade. Ele pode fazer julgamento justo. Ele tem o conhecimento, ou seja, a onisciência, para fazer isso conforme representado pelas rodas e pelos olhos. Então, no primeiro, na onipotência, foi representado pelos 4 seres viventes. Na sua onisciência está representado nesse capítulo pelas 4 rodas e pelos quatro olhos, ou seja, a onisciência de Deus. E por isso ele pode trazer julgamento justo, porque ele conhece todas as coisas, né? Ele vê todas as coisas. Nada está oculto aos seus olhos, nada está oculto ao seu conhecimento. Então leamos o que diz Ezequiel 1, a partir do versículo 15 até o verso 18. A partir do versículo 15
até o verso 18 diz assim: Ora, eu olhei para os seres viventes e vi rodas sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho de crisólita, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e era o seu aspecto e a sua obra, como se estivera uma toda no meio de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam. Estas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Desculpa. Então essa é a segunda verdade que nós aprendemos aí. Deus pode trazer julgamento justo, porque ele tem o conhecimento, ele tem a onisciência. E o mesmo autor, o senhor Richard H. Hobbes, no seu livro, falando sobre os fundamentos da fé cristã, ele define a onisciência da seguinte maneira: onisciência significa que ele, Deus, conhece tudo. Isso porque ele está em todo lugar, ele preenche todo o universo. Então a definição desse senhor, desse autor, é que onisciência significa que ele conhece tudo. Então, grifo meu, isso porque ele está em todo lugar. Ele preenche todo o universo. Não há nada que possa ficar oculto da presença do Senhor, do conhecimento do Senhor. Sabe aquilo que às vezes nós fazemos? Sabe aquilo que você fez escondido de todo mundo, que ninguém viu? Deus sabe, Ele viu, porque Ele estava lá. Olha o que nos diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Gostaria de citar aqui Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, aí está, essa segunda verdade que nós aprendemos. Deus trará julgamento justo, porque Ele tem a onisciência e conhece as coisas. Por isso também, o apóstolo João nos diz, lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, em meio à mensagem de julgamento, em meio à mensagem de condenação que Ezequiel pregou, houve também a mensagem de esperança. E nós temos também essa mensagem de esperança. Nós estaremos diante desse juiz, desse Deus que tem poder para julgar, porque Ele é onipotente. Tem poder para julgar, Ele vai trazer julgamento justo, porque Ele conhece todas as coisas. Mas a mensagem de esperança que nós temos é essa. Se reconhecermos nossos pecados, confessarmos, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. A terceira verdade que aprendemos neste capítulo é que Ele trará o julgamento universal por causa de sua capacidade de estar em todo lugar, ou seja, sua onipresença. Deus é um Deus onipresente. E Ele trará julgamento universal, onde todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Isso significa dizer, segundo a definição do mesmo autor, o Sr. Richard Hobbes, ele diz que essa onipresença, ele não é limitado ou confinado por parte alguma do seu universo. Deus não é limitado ou confinado por parte alguma do seu universo. Ninguém poderá escapar do julgamento divino. Nós temos uma passagem lá em Romanos capítulo 14, 10 e 13,
É muito interessante citarmos dentro desse pensamento, né, essa mensagem que Ezequiel pregava de julgamento, Romanos capítulo 14, versículo 10 até o 13, que diz assim: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Porque está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. São palavras que devem nos levar a refletir seriamente a respeito desse Deus que nós servimos. Muitas das vezes nós servimos de forma tão relaxada. Né? É claro que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:1, agora pois já não há uma condenação aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Mas isso não nos tira, nos exime de estarmos na presença desse Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então, estar na presença de Deus nesse grande tribunal não nos traz um sentimento de pavor, porque estamos salvos. Porém, as nossas obras serão expostas ali diante dele. Para concluir, eu gostaria de citar Ezequiel capítulo 1, verso 18. Ezequiel capítulo 1, verso 28, que nos fala da seguinte maneira: Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí com o rosto em terra, e ouvi uma voz de quem falava. Então, essa visão que Ezequiel tem, aí é Ezequiel capítulo 1, ele tem a visão da glória de Deus, né? Que na realidade, quando você seguir ali no capítulo 2, você vai ver que tudo isso era uma preparação para o chamado de Ezequiel, para pregar aquela nação. Então, Ezequiel 1:28 menciona aí esse arco, né? Esse arco-íris nos remete à misericórdia de Deus. Deus fez ali o arco-íris como um sinal da sua aliança com Noé, de que nunca mais destruiria a humanidade com a chuva. Então, nos remete a essa misericórdia de Deus. Apesar de sermos pecadores, esse Deus que é onisciente, que é onipotente e onipresente, mostrou sua misericórdia para conosco, quando deu seu Filho, né, para morrer ali na cruz em nosso lugar. Sua nova aliança, feita, né, em Jesus Cristo, oferece esperança de salvação através do sangue de Jesus Cristo. Então, essa aliança oferece essa esperança de salvação pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Então essa é a mensagem que nós temos aí resumidamente, falando sobre os excelentes atributos de Deus. Esse é o título da mensagem nesse primeiro capítulo. Os excelentes atributos de Deus. Quais foram eles que nós vimos aí? A onipotência de Deus, né? Quando essa é a primeira verdade, ele pode trazer julgamento, porque ele tem todo o poder. Esse pode não significa um espaço de que há uma impossibilidade, não. Ele pode, ele vai fazer, ele trará julgamento, porque ele tem poder, ele é onipotente, ele tem onipotência para fazer isso. E isso foi demonstrado, então, pela representação ali dos 4 seres viventes, versículo 4 ao 14. Nós vimos o segundo excelente atributo de Deus, que é a sua
onisciência. Então ele trará julgamento justo, porque ele tem todo o conhecimento. Ele é onisciente. E a terceira verdade, que fala a respeito do excelente atributo de Deus, é que ele trará julgamento universal, porque ele é um Deus onipresente. Ele está presente, ele preenche todo o universo. Não há nada que limite esse Deus, nada na sua criação que limite. Então, desejo a todos um ótimo dia, que Deus esteja abençoando, cada dia nos conduzindo no conhecimento, né, desse Deus maravilhoso. Que cada dia nossos olhos espirituais possam ver e compreender a grandiosidade, a grandeza e a majestade desse Deus.